assim, entrando nesse, tocando mais na questão, o senhor falou um pouco sobre isso, na questão do fila brasileiro preto. Pelo que eu pude ver até aqui, tem um clube, determinado clube que não reconhece o fila brasileiro preto porque diz que ele é uma mistura do mastim napolitano, né? Então, a mestiçagem começou por volta da década de 50, a 70, por aí. Então, assim, mas eu vi também que no registro da raça, como o senhor também falou sobre isso, é, tem relato de filas preto. Inclusive, tem um canal muito bom, né, não vou citar o nome, não sei se seria legal. Ele fala sobre isso, que determinados cruzamentos de gênio lá e tal, e pode sair, sim, filhotes pretos. Mas, assim, de onde veio? Se eu falasse um pouco mais, se o senhor não se sentir à vontade em falar, porque possa ser que seja, eu vejo que esse tema é um assunto polêmico dentro da raça fila brasileira. Eu tenho tenho um Instagram e tenho um Facebook também, onde eu criei um post sobre isso e várias informações, várias opiniões. Assim, eu sei que é um cachorro muito bonito, né, o preto, não é? Assim como todos os outros. Então, assim, a minha pergunta é, de onde surgiu essa polêmica? Por que, que não é reconhecido? Porque alguns clubes decidiram não reconhecer, sendo que na própria história, no registro da história, relata que tem filas pretas. O senhor deu uma pequena contribuição sobre isso Não, no eu não início. Eu tenho queria que o senhor nenhum falasse mais problema sobre em isso. falar. Desculpa, eu não tenho nenhum problema em falar sobre o preto, porque o preto sempre existiu na raça fila brasileira. Se você pegar o fila preto, ele, no próprio primeiro padrão da raça brasileira, que foi o Paulo Santo Cruz que fez, primeiro participou, né, do padrão, ele colocou a cor preta. E mesmo Paulo Santo Cruz, ele tem uma frase que é muito, muito comentada, que ele dizia: quem quiser cores que criam rosas. Então, uma pessoa que fala uma coisa dessa e coloca no padrão a cor preta, é por quê? É porque a cor preta existia. Então, se você pegar os registros da raça fila brasileiro, sempre teve uma margem de 2 a 3% da cor preta. Sempre existiu. Não foi uma cor muito trabalhada, entendeu? Agora, veja bem, vou explicar a você. Se o preto é mestiço, todas as outras cores são mestiças, porque quando você cruza o preto com um dourado, ele vai nascer as três cores. Ele vai nascer tigrado, vai nascer preto e vai nascer dourado. Por que só o preto é mestiço e as outras cores não são? Se é a mesma ninhada, você separa o preto, ele ser mestiço. O que é ser mestiço? Né? Então, ser mestiço é você introduzir uma outra raça numa raça, isso é mestiçagem. Agora, quando você tem elementos da mesma raça se cruzando, não é mestiçagem. Então, mestiçagem é você pegar um cão de outra raça e cruzar na raça fila brasileira. Mas cães do mesmo fenótipo cruzando entre eles não é mestiçagem. O doutor Paulo Santo Cruz, ele se ausentou um tempo da sinofilia. Ele ficou um tempo afastado da sinofilia e ele perdeu espaço dentro da sinofilia. E, na época, o Clube Paulista do Fila, ele era presidido pelo Armando Reis. E o Paulo Santo Cruz tentou disputar a presidência com o Armando Reis e perdeu de lavada, porque ele perdeu a eleição. Então, para não deixá-lo descontente, o Clube Paulista do Fila criou a Comissão de Aprimoramento da Raça Fila Brasileira, que é o CAFIB. Era uma comissão da raça fila brasileira, chamada CAFIB, e colocou o doutor Paulo Santo Cruz para quê? Para ajudar os criadores nessa desenvolvimento da raça. Mas o doutor Paulo Santo Cruz, ele não gostava de ser coadjuvante, ele queria ser protagonista, ele queria ser a estrela. Se não fosse a estrela, para ele não servia. Então, aquilo para ele achou muito pouco uma comissão.
Então, ele pegou algumas pessoas, na época, e formou a comissão e transformou ela num clube chamado CAFIB. Então, o CAFIB nasceu dentro do Clube Paulista do Fila. Nasceu como comissão e virou clube. Agora, veja bem, o que acrescentaria um clube novo para as outras pessoas? Qual era o atrativo de um clube novo chamar novos criadores, se ele fosse exatamente igual ao anterior e muito mais antigo? Não teria atrativo nenhum. Então, o que fez o doutor Paulo Santos Cruz? Ele polemizou, como advogado que ele era, ele polemizou. Inclusive, ele pegou cães que ele havia premiados, cães como Orixá do Quirongose, que ganhou várias exposições com ele, inclusive em cima de cães que futuramente ele falou que eram cães puros da raça, que foi o balaio da Fazenda Poço Vermelho, de criação da Fazenda Poço Vermelho, cujo dono já morreu, né? Essa pessoa, que também foi um juiz do CAFIB, já faleceu. E várias vezes o Paulo Santos Cruz deu o melhor cão da exposição para o Orixá do Quirongose. Aí o que ele fez? Ele elaborou uma lista de cães vencedores e disse que aqueles cães eram mestiços, porque tinha o preto no meio. Agora, o preto não vem do mastim napolitano. O preto pode vir do dog alemão, o preto pode vir de qualquer outra raça. Então, esse é uma falácia, esse negócio de falar que o Fila foi colocado mastim napolitano na raça. Porque antes de colocar o mastim napolitano na raça, já existia o Fila preto. Inclusive, o doutor Paulo Santos Cruz, que futuramente falou que o preto não era Fila, foi o primeiro criador paulista a tirar filhote preto. Está no livro do Paulo Godinho. Então, se alguém mestiçou a raça, foi o próprio Paulo Santos Cruz, porque ele foi o primeiro a tirar fila preta no Brasil, aqui em São Paulo, e exportou esses cães para o Nordeste. Então, eles tinham que criar algo novo, eles tinham que criar algo chamativo. Então, o que fez Paulo Santos Cruz? Ele disse que o preto era mestiço. Dentro do CAFIB, sempre existiu cães ganhadores descendentes de cães pretos. Um exemplo foi minha cachorra. Minha cachorra foi a segunda fêmea no Brasil a receber medalha de ouro do Dr. Paulo Santos Cruz. Ela ganhou em fenótipo e em temperamento. Ela chamava Daga Bacena Sene. E ele sabia, porque eu havia dito a ele que ela era filha de um cachorro preto chamado Bolão, que era do seu Ibrahim, que era o balaio, um cachorro preto. E ele falou para mim: Roberto, não fala nada, ninguém está aqui olhando o pedigree, nós estamos criando um pedigree novo. Então, veja bem, para que o preto se tornasse um cão mestiço, foi necessário, inclusive, criar pedigree novos. Por quê? Porque eu levava uma cadela preta, eu não tinha no seu pedigree os antepassados pretos, ela passava a ter um registro novo pelo CAFIB. Então, todos esses cães CAFIB receberam um registro novo. E muitos deles, inclusive, eram filhos de cães pretos. Então, isso foi uma grande invenção. E até hoje, eles querem afirmar que o preto é um mestiço. Então, eu pergunto a você, numa ninhada, se nascer preto e dourado e tigrado, o único mestiço é o preto? Não, porque são irmãos de ninhada. Então, isso foi um marketing que o Chico Peltier divulga até hoje, dizendo que o primeiro a tirar filhote preto foi o Procópio do Vale. É um mentiroso, porque foi o Paulo Santos Cruz. Está no livro do Paulo Godinho. É só ler o livro do Paulo Godinho e você vai ver a história do Paulo Godinho. Inclusive, Paulo Godinho critica o doutor Paulo Santos Cruz por não admitir que ele foi o primeiro, entende? Então, veja bem, se você tem por trás de você uma pessoa que faz marketing para o teu clube, que tem um canal que só fala mal, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. Você pode contar uma história do jeito que você quer. Então, se eu contar para você aqui, vamos lá, eu vou te contar uma história, eu quero que você me diga. Existiu um presidente que pegou um país completamente arrasado, perdeu 2 guerras mundiais.
seu povo estava passando fome. Acabou todo o orgulho do seu país. O seu país estava totalmente desmotivado. Este homem reativou a economia, devolveu o orgulho para esse país, transformou uma nação uma potência mundial. Ele é um bom ou um mau presidente? Depende. Depende, porque foi o Hitler. O Hitler fez Exatamente. isso. Então, eu posso contar uma história para enaltecer algo, mas eu omiti algumas coisas. Entende? Então, isso que tem feito, tem se omitido que o doutor Paulo Santo Cruz, foi ele que trouxe o fila preto, foi ele que colocou no patrão fila preto, e depois, para justificar um clube novo, ele falou que o preto não era mais fila. Quem é ele? Que autoridade tem ele para dizer que o preto é mestiço e os outros não? Ele não consegue enxergar o genótipo, ele só pode ver o fenótipo. O genótipo não é visto. Você, quando olha um cão, você vê o fenótipo dele, não o genótipo dele. Você não sabe o que ele carrega no seu gene. E eu vou te dar aqui algo comprovado, está documentado: 2 cães que não têm no seu cruzamento a cor preta, tiraram o filhote preto. Quem teve esses cães foi o Harrison Pinho, do canil singular. Ele tirou cães preto de cores tigrado e dourado. Como que nasceu o preto? Isso é documentado, com DNA, com tudo. Tá ok? Então, é uma grande jogada de marketing do CAFIB e de outros clubes dizer que o preto não é fila. Eu tenho criado essa raça há muitos anos e agora eu fui convidado por um grupo de criadores apaixonados pela cor preta para ajudá-los a desenvolver essa cor. E eu estou trabalhando com essa cor preta e eu garanto a você, eu talvez não vá viver, mas vocês virão. O fila preto, nos próximos 10 anos, vai ter a mesma qualidade que tem um tigrado e um dourado. Porque hoje existe um grupo de criadores trabalhando, desenvolvendo a raça preta, a cor preta. Nós já temos exemplares pretos superiores a dourados e tigrados, hoje. Inclusive, eu convido quem quiser no meu canil e eu mostro exemplares pretos com qualidades superiores a dourados e tigrados. É só que você tem que desenvolver, tem que existir um trabalho. Você pega os melhores cães, os melhores fenótipos, e você vai cruzando, você vai aprimorando, tira alguns defeitos. Então, veja, o CAFIB, há tempos atrás, não tinha tigrados. Da onde que apareceram os tigrados do CAFIB, se eles só tinham dourado? Como que surgiu os tigrados no CAFIB? Porque eles compravam um cachorro de cães da CBKC e iam lá e passava pelo exame de fenótipo e registrava como cães CAFIB. Então, foi preciso até a CBKC intervir, porque eles eram os maiores geradores de quê? De registros iniciais que existiam na CBKC. Criadores de CAFIB iam na CBKC fazer registros iniciais para ter o registro nosso da CBKC, porque o registro dele não vale nada. Você não consegue tirar um pedigree internacional com o pedigree do CAFIB. Somente se for pedigree CBKC, porque eles não são filiados ao FCI. O único clube filiado ao FCI é o clube CBKC, é a entidade CBKC. E eles registram na CBKC para vender os seus cães. Se eles fossem tão, como eles dizem, ideológico, por que então eles registram na CBKC? Porque são comerciantes, como todos os outros são. Então, o preto é uma falácia. O preto é tão fila quanto qualquer outra raça. E ele está no padrão da raça desde o seu início, desde a sua formação. Os cães que são aceitos é o preto, dourado, de várias tonalidades, tigrados, né? Que são essas cores. Agora, criaram-se um monte de cores do fila. Da onde que veio o fila champanhe? Da onde que veio o fila
Tem fila champanhe, tem fila cinza, tem fila... Tem um monte de cor no fila. Da onde que veio essas cores? Não é só o mastim napolitano que entrou na raça. Alguns criadores introduziram o Weimaraner na raça. Você sabia disso? Eu ouvi falar, eu vi essa parte. Weimaraner na raça, que não é molosso, não tem nada a ver com a raça. Criaram. E aí você ouve falar cor champanhe, cor não sei o quê, cor não sei o que lá, né? Cinza jaguara. Da onde que existe esse cinza jaguara? Tá me entendendo? Então, quer dizer, o preto, eu posso assegurar a você que é tão fila como qualquer outro. Você tem que analisar o fenótipo do animal, não a cor. Se você pegar um cão preto, que o fenótipo dele é superior ao dourado, por que o dourado é fila e o outro que tem um fenótipo mais evidente não é fila? Não sei se eu fui claro, se eu me fiz entender. Sim. Mas o fila sempre fez parte, o preto sempre fez parte da raça fila brasileira. Se você pegar todos os registros até hoje, sempre existiu essa mesma proporção que existe hoje, de 2% a 3%. Agora nós estamos tentando ter pelo menos uns 10% a 20% de cães pretos hoje. Então, tem um clube chamado CAFIP, que é a Comissão do Fila Preto, tem criadores como tem o Amérito e o próprio Cleverson, e eu, que temos um grupo de criadores, estamos desenvolvendo o preto. E nós vamos ter, num prazo de 8 a 9 anos aí, fila preto com a mesma qualidade que tem hoje os dourados e tigrados, e até superiores. Excelente. E só colocando uma pimenta aí nesse assunto, assim, eu já venho acompanhando essa raça, não é de hoje, né? Eu me apaixonei completamente, né? Não é à toa que eu já faz tempo que eu vinha procurando alguém, uma autoridade no assunto para poder falar sobre isso. Então, essa é uma opinião minha, tá? Eu achei, se me perguntar, Isaac, se eu tivesse a oportunidade de ter um fila, para mim qualquer um dos três tem um novo padrão também, né? O OFB, que é o original fila brasileiro. Então, assim, para mim qualquer um dos dois, né? Agora, assim, sendo bem sincero, eu particularmente gosto se fosse de criar, na minha preferência, prefiro assim os mais robustos, mas eu vendo isso que eu achei muito incoerente, né? Se o sal preto conseguem me ouvir? Olha, inclusive o OFB, que é o Antônio Carlos, né, Caramonã, que ele teve um canil chamado Caramonã, na época que era Cafibento, ele falava que o preto não era fila. Recentemente ele falou que o preto é fila e sempre esteve presente na raça. É só sair do Cafib e o cara admite que o fila preto é fila. Saiu do Cafib, eles aceitam que é preto. Mas lá dentro é como se fosse uma seita, né? Que se você, dentro do Cafib, falar que o fila é preto, é fila, os caras te expulsam você do Cafib. Eu fui um dos primeiros expositores do Cafib. Eu ganhei medalha de ouro, fui criador. Eu não frequentei o Cafib porque eles queriam mandar no meu canil. Como que ele vai mandar no meu canil se eles não pagam a minha despesa? Quem compra ração sou eu, quem registra o cão sou eu. Me proibir de fazer as coisas? Ninguém me proíbe de fazer nada. Eu vivo num país democrático até onde o Lula permitir, mas eu estou num país democrático até hoje. Então, eu posso fazer o que eu quero, ir para onde eu quero e fazer o que eu quero. Eu tenho esse direito, ninguém manda em mim. Entende? Então, eles queriam, de todo jeito, que eu tirasse algum cães. Não, tira esse, tira aquele. Não, tiro não. Eu sou o criador, eu escolho aquilo que eu quero criar. Sou eu que estou aprimorando a raça. O Cafib não aprimora nada. Ele é um órgão que você leva qualquer cachorro de rua que você encontrar. Você levar lá e for aprovado, ele é fila pura. Qualquer cachorro que pega um fila na rua aí, leva lá. Se ele morder, se ele tiver o fenótipo que eles acham que tem que ter, é fila pura. Eles não querem saber da origem do cão. Eles não querem saber quem são os pais. Eles negligenciam o pedigree. A CBKC tem, na sua árvore genealógica, cães
desde a sua formação. O canil ABC contribuiu grandemente para a raça fila brasileira. O canil Samor, vários cães Cafib têm Samor, vários cães Cafib têm ABC, vários deles. Só que eles omitem o pedigree. Não mostra o pedigree. Por quê? Porque começa do zero. Então, o que ficou para trás, ficou para trás. Meu amigo, se você me perdoa a expressão chula, eu preciso usar um artifício aqui, eu vou usar uma expressão bem chula. Peço perdão, porque tem muitas pessoas que têm a cabeça tão pequenininha que você não tem um exemplo tão chulo, ele não vai entender. Se eu cagar dentro de uma caixa d'água, amigo, a água toda está contaminada. Não importa se você tira a água limpa e o outro não. Está tudo contaminado. Se houve mestiçagem na raça, todos os cães foram contaminados. Pretos, dourados, tigrados, todos eles foram contaminados. Não foi só o preto. Se o mastim napolitano entrou na raça, ele também contaminou o dourado, ele também contaminou o tigrado, ele também contaminou o baio. Não foi só o preto. Porque você tira cães das 4 cores. Me desculpa o linguajar, mas talvez assim algumas pessoas entendem que a mestiçagem é a mesma coisa. Eu bebo água limpa. Não, você está bebendo água contaminada do mesmo jeito, meu amigo. O cara que fala isso é um verdadeiro fila da... Deixa pra lá. Pois é isso, é porque acho que na hora cortou a minha fala. Aí você vai falar sobre isso, porque assim, se o fila preto descende do mastim napolitano, então todos os outros são, porque se for olhar, tem uns que realmente tem a característica assim, a morfologia do mastim napolitano, só que não é só o preto. Inclusive, um cara que fez um comentário bem coerente. Ele falou, não se enganem, o pessoal implica só com a cor preta, parece até que é um racismo com a raça, né? Aí, e realmente, outros de outras cores têm a característica também do mastim napolitano. Então, é isso que eu fiquei me perguntando, pô, só o preto que é descendente do mastim? Mas tem mastim napolitano tigrado, tem mastim napolitano fulvo, tem mastim de outras cores, porque só o preto que é o mestiço. Pois é. O Bloodhound, na raça fila brasileira, um monte de pessoas usou. É mestiçagem. Você pegar uma raça que não faz parte, é mestiçagem. Você sabe por que o Mastiff inglês entrou na raça fila brasileira? Recentemente, nos meados dos anos 70, 80? Você sabe o porquê? Eu vou explicar a você. Porque, infelizmente, o brasileiro... Tá, eu vou explicar para você porque nos meados de 70, 80, o Mastiff foi muito usado na raça fila brasileira. E isso foi por vários criadores, ok? Porque quando se mudou o padrão, limitando-se a cor branca, então você tinha uma porcentagem de branco que era aceita. Você não aceitava mais cães malhados e manchetados de branco. O Mastiff inglês não tem branco na sua linha. Você não vai ver Mastiff inglês com branco. Então, alguns imediatistas usaram o Mastiff para eliminar o branco da raça. É uma mestiçagem. Quiseram dar mais massa, usaram Mastiff. Quiseram dar tamanho, usaram Dog alemão, São Bernardo, Bloodhound. Todas essas raças entraram na década de 70 a 80. Não foi apenas o mastim napolitano. Weimaraner. Todas essas raças entraram. Por quê? Porque o brasileiro queria criar alguma coisa. O que compete a você é você selecionar. Mas que existe a contaminação? Existe. Mas você vai selecionar o fenótipo. Vou tirar esse fenótipo. Mas você não pode falar que o teu é puro e dos outros não é. Porque o teu par faz parte do todo. Nós temos um conjunto e você tem um conjunto de todos. O seu faz parte do conjunto de todos. Você pode ter um subgrupo, mas que pertence a um grupo. Não sei se eu me fiz entender.
Isso aí seria mais ou menos aquela coisa que aconteceu no Brasil, que chega aquele pessoal, eu sou isso, eu sou aquilo, e quando na verdade, não importando muito o que você tem aqui por fora, mas no fundo, todo brasileiro é misturado, a gente acabou virando uma raça separada do mundo, vamos dizer assim, por causa da nossa mistura racial. De certa forma, tem gente que não aceita certos parâmetros, mas só pelo que o senhor explicou aí em relação aos cachorros, eu entendi exatamente o que aconteceu. As pessoas veem a característica superficial, mas não buscam entender que os pais daqueles cachorros, daqueles cães, eles já vêm de muito tempo trazendo no DNA uma carga genética, vamos dizer assim, trazendo aquelas características de geração para geração. Às vezes vai entrar uma raça diferente, alguma coisa assim, mas aquilo vai ser incorporado àquela raça, não necessariamente o que esse pessoal aí tenta fazer desvirtuando. Vou dar um exemplo a você. Você, nos seus antecedentes, você tem uma pessoa negra. Não sei se fala preto ou negro hoje em dia, não sei. É tanta frescura que não dá para saber mais. Entendeu? É verdade. Nos Estados Unidos é negro, black, no Brasil é preto, sei lá eu. Minha mulher era preta, eu não podia chamar minha mulher de pretinha mais. Tinha que chamar ela de branquinha, porque não era, entendeu? Não pode. Então, era uma frescura danada. No meu tempo, não existia isso aí, não. Você chamava o branco de macaco branco, de giz, canela de mandioca, né? Branco aguado. Você saía na porrada, resolvia ali, acabava tudo, não tinha... Galego azedo, macarrão sem sal. Palmito, né? O branco foi chamado do que for, que não é preconceito. Mas esse é o país nosso, né? Então, vamos lá. Você tem na sua família um negro. Está lá nos seus bisavós. Aí você casa com uma moça, que ela também nem tem na sua família um negro lá. Vocês dois são heterozigóticos. Você pode ter um filho preto. E aí você pulou a cerca, tua mulher pulou a cerca, é mestiço? Não. Você tem essa carga genética. Cor do olho. Se você tem a tua mãe tem o olho azul, teu pai tem o olho preto, você é heterozigótico, você carrega o quê? O seu azinho na sua carga genética. Aí você casa com uma moça que também é azinho. A porcentagem de nascer filho com olho azul é pequena, 25%, talvez, né? Mas pode nascer. Sim. Então, isso aí, gente, é papo furado, é conversa de vendedor, valorizar a minha mercadoria. Minha mercadoria é melhor do que a tua porque ela é pura, as outras mestiças. Todo fila brasileiro é mestiço. Todo fila brasileiro é mestiço. Ele nasceu de várias raças. Nunca existiu fila puro. Ele é um vira-lata que deu certo.